gado no pasto, mugindo com vigor. Suíno e galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Agro 24Cast, que é o programa de entrevistas do site AC24 Agro. Todo domingo, a partir das 6 horas da manhã, você já colocou na sua rotina, né? Tem que assistir ao programa aqui de entrevistas, que vale a pena, você que acompanha o cenário da economia regional, economia esta voltada para o setor da agricultura, da pecuária, do extrativismo. A nossa tentativa do site AC24 Agro é colocar todo o cenário possível, né? Aquilo que os problemas da ordem cotidiana que se apresentam para os produtores e para os governos, seja o governo do estado ou para as prefeituras, a ideia é que isso esteja refletido no site. E aqui no programa tem algumas situações que a gente detalha um pouco mais, porque às vezes no dia a dia, ali na rotina, na pressa de noticiar, acaba sempre escapando um detalhe e outro. E aí, aqui no programa, a gente senta com mais calma e tenta fazer uma reflexão a respeito desses problemas. Bom, antes de nós chamarmos o nosso entrevistado, tem duas situações que eu gostaria de conversar com vocês. Primeiro, eu vou lembrar da entrevista da semana passada. Nós conversamos com o chefe-geral da Embrapa, o Bruno Pena, e durante a conversa, inclusive fui eu que lembrei a respeito de uma situação envolvendo a assistência técnica, não é? Falávamos a respeito da importância da assistência técnica e como que isso ainda hoje é um gargalo na política agrícola do estado do Acre. Não é? Isso não é uma exclusividade acreana, mas temos esse problema. E eu lembrei e citei, nominei o presidente Collor, o ex-presidente Collor, que, na verdade, não nutria nenhuma simpatia pela Embrater, que era a empresa brasileira de extensão rural, né? De assistência técnica e extensão rural. E aí, para você ver como que o internauta, leitor do site AC24 Horas, é um bicho exigente, né? A C24 Agro, perdão, é um bicho exigente. Já me fizeram uma correção. Eu vou pedir para o Ramalho para colocar um áudio de uma leitora, que é a senhora Vera Lúcia Gurgel, mãe do nosso querido colega de trabalho, o Diego Gurgel, um dos melhores fotojornalistas do estado do Acre. A mãe do Diego Gurgel, a dona Vera, gravou o seguinte áudio para nós, que eu peço para o Ramalho apertar o biloto e deixar com que a gente escute. Ela explica, ela faz uma correção ao que foi dito por mim aqui na edição passada. Vamos ouvir. O Collor só fez dar a canetada, na verdade. Esse movimento de extinguir a Embrater é porque, na época, a gestão da Embrater tinha no núcleo deles um grupo de agrônomos, sociólogos, técnicos e tal, que começou a trabalhar com mais força sobre a questão da organização rural. E isso foi mal visto, embora a gente estivesse ainda naquela transição de ditadura para democracia, eles viam isso como movimento estranho, né, aos interesses nacionais, como se fosse alguma coisa do comunismo, do socialismo, aquela coisa toda, né? Então foi muito mal visto, inclusive nas Emateres, onde tinha esses núcleos, eu fazia parte do núcleo daqui, da Emater, havia esses conflitos. E aí o Zé Sarney, através do chefe de gabinete dele, que eu esqueci o nome dele agora, eu até um tempo desse tinha bem claro o nome da criatura, fez a cabeça lá, e o Zé Sarney
deixou a lei pronta da extinção da Embrater. Eis a história. Essa é a história, Itaã. Outra coisa, naquela parte em que você fala do governo Collor, né, que sancionou em 15 de março, ou foi 15 ou foi 16 de março de 1990, a extinção da Embrater. Na verdade, o José Sarney, quando entregou o governo para o Collor, deixou já a lei pronta, e o Collor foi lá e sancionou a lei. O Collor só fez dar a canetada, na verdade. Então, tá vendo? A dona Vera Gurgel, muito obrigado, dona Vera, pela sua correção, sua qualificada audiência. Então, não foi o Collor que pensou a extinção da Embrater. Na verdade, foi o presidente José Sarney. Então, José Sarney deixou tudo pronto, só faltou carimbar e assinar. Aí sim, quem carimbou e assinou, porque se identificou com aquela política, foi o presidente Collor. Então, é muito importante essa pontuação que a dona Vera fez, porque a gente coloca mais um personagem, né, que é o ex-presidente José Sarney, que não entende a cena da importância da assistência técnica e extensão rural, principalmente em regiões como a nossa. Agora, o segundo assunto, antes de chamar o nosso entrevistado, guarda relação com o nosso eterno problema, né? É um outro eterno problema, a questão dos ramais. Então, o site AC24 Agro recebeu uma denúncia do ramal, de um ramal na região de Feijó, ramal do Armando, exato. Esse ramal o final desse ramal, um ramal que tem mais ou menos 18 a 20 quilômetros, vai terminar na aldeia Coração da Floresta. E as pontes que existem nesse ramal estão completamente intrafegáveis. E a comunidade fez contato conosco e eu gostaria que o Ramalho apertasse o biloto aí e deixasse a comunidade falar, porque aqui a comunidade tem voz. Bom dia, Itaã Arruda. Vim aqui pedir uma ajuda para que o nosso governador Gladys Cameli ou o prefeito Railson aqui de Feijó venha fazer a ponte do Cardoso, porque é o único acesso que nós temos para ir para a escola, os alunos ir para a aldeia Coração da Floresta. Olha como anda a ponte, ó, a trafegabilidade do ramal. E a escola Coração da Floresta fica lá atrás, no fim deste ramal aqui, ó. Nós pedimos a ajuda dos nossos governantes para ajeitar a ponte. Olha a situação como anda a ponte, ó, toda quebrada, ó. A ponte do Igarapé do Cardoso. Desde já, Itaã Arruda, eu agradeço aí essa minha reivindicação, porque lá atrás ó, precisamos levar merenda para as crianças, né? Levar a boa educação para lá. E como vai se não tem acesso? O Cardoso anda assim, ó, deste jeito aqui, a ponte toda quebrada. E desde já, meu amigo, eu lhe agradeço aí. Faça essa reivindicação por nós. Olha como anda o estado ali, ó. Tá para arrebentar o garapé, a barreira que a prefeitura mandou fazer, ó. Não aguenta mais, ó, tá? Nós estamos no período do inverno e nada de eles virem fazer essa ponte aqui onde eu me encontro aqui, ó. A ponte anda toda quebrada de um lado do outro, ó. Tá? Nós agradecemos desde já a aldeia Coração da Floresta. Muito obrigado ao morador do ramal do Armando, não é? No município de Feijó, pelo contato. Eu vou só, fazendo justiça, né? O AC24 Agro conversou com o secretário de Agricultura do município de Feijó. É preciso explicar que a manutenção desse ramal, porque o morador faz referência ao governador Gladson Cameli no vídeo dele, e também ao prefeito Railson Ferreira, prefeito de Feijó. A manutenção desse ramal não é responsabilidade do governo do estado do Acre, é responsabilidade da prefeitura, não é? E aí nós conversamos com o secretário de Agricultura de Feijó, que explicou o seguinte: primeiro, a prefeitura de Feijó herdou pelo menos umas 20 pontes caídas em toda a região ali da cidade de Feijó. Pelo menos umas 20 pontes caídas, foi o que ele me disse. E o secretário Ronaldo, explica também que esse ramal especificamente foi o primeiro ramal
beneficiado na gestão do prefeito Railson. Então foi o primeiro ramal. O beneficiado foi esse. Agora as pontes, ele não negou o problema das pontes e fala que até o final deste ano, nós estamos em outubro, ele garantiu que até o final deste ano entrega para os agricultores ali da região pelo menos 10 pontes refeitas. Esse foi o compromisso. Você viu ali que nem o desvio, as imagens que foram mostradas, nem o desvio feito pela Prefeitura de Feijó já oferece segurança para quem transita por ali. Então a situação está bem complicada. Essa comunidade da escola da terra Coração da Floresta, da aldeia Coração da Floresta, se continuar nesse ritmo aí, deve ficar isolada. Não é se não houver nenhuma intervenção urgente. Então, dito isto, vamos para o assunto desta semana, aqui no Agro 24Cast, que é a pecuária. E nós vamos conversar com uma pessoa que tem autoridade para falar sobre o assunto, que é o secretário adjunto de Estado de Agricultura, Edivan Azevedo. Seja bem-vindo aqui ao programa. Seja bem-vindo, Edivan. Muito obrigado, Itaã. Para mim é uma honra estar sendo mais uma vez entrevistado por você. Já fui outras vezes quando era secretário de Agricultura, na sua outra casa, e agora estar de volta com você. Me sinto muito honrado. E eu agora em casa nova, né? Exato, parabéns. Ainda não tenho nem um ano, mas a gente está pelejando por aqui. Eu agradeço a sua lembrança. Edivan, um dos assuntos que eu acho que vale a pena a gente falar a respeito de pecuária, como uma ação de governo, é esse programa Pecuária Mais Eficiente. Eu queria saber que programa é esse, por que ele tem sido tão comentado, por que ele é tão importante? Pecuária Mais Eficiente é um programa exitoso da nossa Secretaria de Agricultura, do Governo do Estado, e ele foi gestado a partir de uma preocupação lá atrás com a qualidade e a manutenção da qualidade do rebanho do Acre, que está nas mãos dos pequenos produtores. A pecuária do nosso estado é o principal ativo da zona rural. Nós temos hoje em torno de 5 milhões de cabeças de gado, isso representa em torno de 15 bilhões de reais na mão do produtor. Essa pecuária está distribuída em 25 mil estabelecimentos rurais, dos 40 mil que tem no estado, 25 mil tem bovinos, e desses 25 mil, 80% são produtores com menos de 100 hectares, ou seja, são pequenos produtores. Então, esse rebanho, ele representa muito para o estado e representa muito para essas famílias. São 25 mil famílias que vivem diariamente da lida da pecuária. Se colocar 4, 5 pessoas, isso vai para quase 200 mil pessoas que vivem dessa pecuária. E naquele momento nós víamos, isso na gestão do secretário Reis, na antiga SEAP, da qual eu sou servidor desde 1988, mesmo não sendo do espectro político do secretário Reis, da ideologia que se tinha naquele momento no governo do estado, mas ele viu em mim uma pessoa que podia ajudar nesse projeto. E você coordenava a área de pecuária? Exatamente, eu fui chamado a ser o chefe do departamento de pecuária, e lá numa conversa, num dia de campo lá em Brasileia, eu fiz uma apresentação rapidamente do que era a pecuária do estado, e o Reis, o secretário Reis, naquele momento, se encantou com aquela proposta e me pediu para desenhar esse projeto. E começamos naquela época, começamos a fazer, ele nasceu lá no Alto Acre, né, na região de Brasileia, Brasil, em que nós levamos as primeiras atividades do projeto no ano de 2016, 2017, naquela região. E de lá para cá, naquela época também, o secretário Reis apresentou uma proposta junto ao REM, KfW, no programa REM, né, para que financiasse esse projeto. Então, só para pontuar, porque às vezes alguns internautas não têm muita intimidade, como você tem, quando você fala KfW, é como se fosse o BNDES da Alemanha. Exatamente. É o Banco de Desenvolvimento, é um banco de fomento alemão que investe, tem ações em várias regiões do mundo, e aqui no estado do Acre, já não é de hoje que o KfW investe em iniciativas que
trabalhem com a ideia de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, né? Só por fazer essa referência. E naquele momento parecia ser uma coisa esdrúxula apresentar a pecuária dentro das propostas do banco KfW. Do programa REN, né? E nós conversamos mostrar que esses produtores estão lá na floresta também, estão produzindo, garantindo segurança alimentar e nutricional da nossa gente, produto de qualidade, proteína vermelha, proteína nobre, e que eles precisavam receber também um apoio. Com isso, eles também iam preservar o solo, iam preservar a floresta, porque quanto mais incentivo eles recebessem em tecnologia, em adubo, calcário, assistência técnica, sêmen de qualidade para o seu rebanho, eles iriam aumentar a produção, aumentar a produtividade por hectare e iriam preservar a floresta. Não iriam desmatar, sendo que poderiam recuperar os pastos e ter mais gado e mais produção no mesmo hectare. Então, você, com o seu projeto, o governo do estado do Acre, conseguiram convencer o KfW de que, para falar a respeito de sustentabilidade aqui na região, necessariamente nós teríamos que ter uma pecuária sustentável, né? E Exatamente. Esse foi o convencimento. Desde aquele tempo nós alertarmos que a pecuária era também uma solução de mitigação dos problemas climáticos. Ela também podia contribuir, inclusive com a retenção de carbono. Isso hoje já está bem divulgada essa teoria, né? Que na verdade não é teoria, é uma prática. Na prática, a pecuária ela tem possibilidade de ser uma solução climática também, aplicando boas técnicas de produção, você reter carbono e ela deixar de ser uma emissora e sim uma retentora de carbono. Agora, tem muita gente que faz o contraponto e questiona essa lógica, nessa retórica de que a pecuária, ela na verdade, aliás, o setor do agro inteiro é um setor que peleja contra a sustentabilidade, né? Esse é um entendimento que muita gente alimenta. Isso não é uma verdade absoluta. O produtor rural já está consciente dessa responsabilidade e vê isso com muito bons olhos. Se você imaginar que você passar a produzir, ao invés de 6 arrobas, que a média aqui do estado da pecuária de baixa intensividade, né? 6 arrobas por hectare, e você dobrar isso para 12, 13 arrobas, já é um ganho enorme na emissão de carbono. É como se você fizesse uma pecuária intensiva no pasto, né? Exatamente, é só melhorar as práticas, melhorar a condição do solo, vai produzir mais pasto, o boi vai engordar mais, onde cabia um, vai caber 2. Então, no mesmo espaço, e ao invés dele passar 3, 4 anos para pesar 18 arrobas, produzir 18 arrobas de carne, ele vai ficar 2 anos, 2 anos e meio. Então há um ganho enorme quando você faz boas práticas de produção. É a ideia de confinamento a céu aberto, mas vamos falar um pouco mais a respeito dessa taxa de ocupação, né? Que é o que você acabou de colocar aqui. Eu queria puxar um pouco para a questão da recuperação de pastagens degradadas. Foi noticiado recentemente, inclusive pelo AC24 Agro, se a memória não me falha, 1.125 hectares é a meta do programa Pecuária Mais Eficiente, né, para poder recuperar pastagens degradadas. Como é que vocês estão fazendo com uma equipe tão enxuta para poder ter uma meta tão ousada dessa? 1.125 hectares de recuperação de pastagens não é brincadeira, né? Nós já começamos essa atividade desde 2020, quando fizemos a primeira grande distribuição de calcário, em torno de 450 toneladas em abril de 2020, nas unidades demonstrativas do projeto. Nós criamos 16 unidades demonstrativas em 16 municípios, nas várias regionais, e fizemos essa aplicação nessas propriedades para servir de modelo para os vizinhos ver e crer que é possível se produzir mais com menos. É o que o professor Judson fala a respeito da pedagogia
da inveja, né? Exatamente, vai por inveja. O vizinho está ali crescendo, então o que ele está fazendo está dando certo, eu vou imitar. A ideia é essa. E agora, na gestão do secretário Tchê, nós estamos avançando bastante. Esse projeto é interessante porque geralmente acontece os projetos de governo e quando entra um secretário já não prioriza, pensa no outro, mas esse projeto Pecuária Eficiente, por incrível que pareça, vem do tempo do secretário Reis. Eu já tive 2 vezes secretário também apoiando. O secretário Reis, o secretário Tchê, logo que assumiu, conheceu o projeto, também teve um olhar especial. E agora nós ganhamos um aporte considerável do programa REM, do Banco KfW, que só nesse primeiro momento nós estamos investindo R$2 milhões na aquisição de calcário, adubos, que é esse que vai atender 1.150 hectares de 230 produtores rurais, tanto da pecuária de corte quanto da pecuária de leite. Então, esses produtores vão ser atendidos, já estão recebendo esses insumos, aplicando no solo, para que eles possam fortalecer a sua produção. Esses produtores têm toda a condição de dobrar a sua produção de carne, sua produção de bezerro e a sua produção de leite, já no primeiro momento, a curto prazo. Você me fez a correção aqui, então não são 1.125, são 1.150 1.150 hectares de pastagem vão ser beneficiados, né, de 230 produtores em algumas cidades do estado, do Palácio de Castro, Acrelândia, Assis Brasil, acho que alguma coisa em Senador Guiomar. Em Senador Guiomar parece que vai ficar para o final da fila, né? Assim, primeiro vão ser esses municípios que você citou, e depois, na sequência, Senador Guiomar. Não à toa, também me chamou a atenção, e aí a gente já coloca um outro elemento aqui na nossa conversa, que é a pecuária leiteira. Acrelândia, Plácido de Castro e Senador Guiomar, nós estamos falando ali de um triângulo do leite no Acre. Exatamente, né? já é um trabalho em conjunto com os laticínios da região. Os laticínios já indicam os produtores a que vão receber esse benefício, né? Os produtores já têm uma produção de leite, já atende o laticínio, agora eles vão receber esse apoio para aumentar a sua produção de leite e reforçar assim a oferta de leite para o laticínio. Você é um pecuarista, Edivan, também, antes de ser... Um pequeno pecuarista. Um modesto pecuarista, eu diria. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, esse programa Pecuária Mais Eficiente, ele conseguiu estabelecer uma nova cultura com esses produtores de investir na pastagem? Porque me parece que essa mudança de concepção é algo difícil. E eu não sei se a política pública conseguiu se entranhar nesse nível. Vocês conseguiram? Nós já conseguimos ver a satisfação do produtor, ele entender. Nós temos fotos, temos filmagem do antes e depois, comparando o vizinho com ele, e fica impressionado de ver o tanto que evoluiu o seu pasto, o tanto que evoluiu a sua criação. O produtor de gado, ele tem que entender que ele tem que ser, acima de tudo, um produtor de capim. Um agricultor de capim. Então, ele na verdade, ele é um agricultor de capim. O boi é consequência disso. Não adianta ele ter boi se não tiver capim. Então, a nutrição é a base para uma pecuária mais eficiente. Tem outros pilares interessantes, como genética. Sem genética também isso não é possível. A sanidade, né? A gestão da propriedade, né? O manejo em geral, tudo isso são pilares. A sanidade, os cuidados com o animal, mas a nutrição é a base. A metade, sempre eu falo que a metade da raça entra pela boca. Correto. A metade da raça entra pela boca, ou seja, a qualidade da pastagem na rotina do animal. E o consórcio pecuária-agricultura, como é que essas propriedades que vocês trabalham no Pecuária Mais Eficiente, também está inserida essa ideia? Sim, esse é o grande mote da pecuária, onde está a grande retenção de carbono, quando você faz a integração lavoura-pecuária, né? Em que você tem a possibilidade de produzir, de ter 3 safras durante o ano, uma safra de milho, uma safra de soja, uma safra de boi, né? Então essa integração da lavoura-pecuária permite isso. Mas esses produtores que vocês trabalham com pecuária mais eficiente, eles estão inseridos nessa ideia de lavoura-pecuária? Tem produtor que faz a integração lavoura-pecuária e tem outros que já fazem só recuperação de pastagem. O objetivo é recuperação de pastagem. Alguns produtores já vão direto recuperando o pasto e já vão utilizando esse pasto, e outros
já faz uma safra de milho, aproveita e corrigir o solo, tira uma safra de milho e aí planta o capim, aí faz a integração lavoura-pecuária. Quem determina isso? É o produtor ou é a secretaria? O produtor tem a liberdade de dizer assim, não, Edivan, eu não quero fazer a integração lavoura-pecuária, eu quero só recuperar a pastagem. Ele pode fazer isso? Ele tem toda a liberdade, né? O importante é que ele recupere o solo e produza mais naquele mesmo solo. Mostrar que é possível, sim, se produzir mais na mesma área. E com isso evitar que ele possa cometer algum delito ambiental, né? Avançar na floresta em busca de novas áreas, sendo que ele pode explorar aquela mesma área e produzir o dobro ou até mesmo o triplo com aquela mesma quantidade de hectares. Exato, na mesma área, não é? Você lembrou que o programa Pecuária Mais Eficiente, ele tem se tornado uma política de Estado, né? Tem passado por gestões, diversas gestões ali na secretaria, e ela tem sido mantida. Já é possível fazer um balanço a respeito de como estava a pecuária no Acre nessas regiões, como ela está hoje? Sim, você vê, só avançando mais nessa questão, porque o que nós estamos fazendo para os pequenos produtores, os grandes produtores já estão fazendo por conta própria. Não tenho dúvida. Pasto, recuperando a pastagem, fazendo integração lavoura-pecuária, e isso tem permitido, nós não temos aumentado a área desmatada do estado, historicamente nós temos em torno de 14% do Acre aberto, em torno de 2.200.000, 2.300.000 hectares que são já antropizados, né, que tem pecuária. Em 2019, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos um rebanho em torno de 3 milhões de cabeças. E nessa mesma área, hoje nós temos 5 milhões de cabeças. E paralelo a isso, o que aconteceu? Houve um incremento da agricultura. Então, a agricultura favorece o crescimento da pecuária. Melhora o solo, recupera a pastagem e também produz subprodutos, que agora não chamamos nem subprodutos, chamamos coprodutos da agricultura, que vão servir como alimento na terminação intensiva a pasto ou mesmo em confinamento. Com isso, aumenta o rebanho, melhora o descarte, né? Melhora o desfrute do rebanho e a área é praticamente a mesma. Mesmo sendo ocupada a área de pecuária, sendo ocupada por agricultura, essa agricultura favorece o crescimento da pecuária. Muita gente que está nos ouvindo, às vezes, talvez possa até estar entendendo que essa conversa é sobre assunto velho. O problema, Edivan, é que uma parte dos nossos pecuaristas, uma pequena parte, essa lógica da integração entre lavoura e pecuária já é uma novela velha, porque eles têm condições, eles têm capital. O pequeno pecuarista é que não tem, né? Então, assim, acaba que tudo isso que está sendo discutido por você aqui, está sendo colocado com informações, para o pequeno é muito importante. Para alguns, isso ainda é uma novidade ainda. Porque alguns produzem sem referência nenhuma. Esse é o nosso grande desafio. Primeiro, as tecnologias já existem, estão todas disponíveis, dominadas, totalmente aprovadas, mas que elas precisam chegar no pequeno. E um dos fatores que impede, primeiro, assistência técnica. Tem que ter assistência técnica. Eu vi seu comentário sobre assistência técnica, sou solidário, temos que investir nisso. E a outra situação que nós temos que nos preocupar é financiamento para que essas tecnologias possam ser aplicadas. Ela tem um custo para ser aplicada. Então, para que o pequeno produtor tenha acesso a elas, eles precisam ter crédito rural, ter um juro baixo, um juro, quem sabe, até subsidiado, para que ele possa aplicar. Com isso, ele está melhorando a produção, reforçando a sua renda e também contribuindo para a sustentabilidade do meio ambiente. Bom, e lembrando também, já mal comparando, mas uma parte dos pecuaristas, uma pequena parte, essa pecuária que é capitalizada, que tem estrutura na propriedade, que tem conhecimento aplicado ali, tem mais acesso ao crédito, não é? Aquela outra banda, que é a maior parte, ainda está tendo e reclamando muito
a respeito do acesso ao crédito. Como é que está a conversa do governo do estado do Acre com as instituições financeiras públicas que poderiam ser um pouco mais, digamos, acessíveis para o pequeno pecuarista? Como é que está isso, hein, Edivan? Nós temos tido conversa sempre, chega todo ano, muda superintendente do BASA, muda superintendente do Banco do Brasil, que são os principais bancos de fomento que nós temos no estado, e todos eles, logo que chega o secretário Tchê, procura para uma conversa, mas o plano safra, né, ele já vem engessado de Brasília. Já vem direcionado, já vem a quantidade certa para cada estado, e a burocracia ela é ditada principalmente pelo Banco Central. E nós aqui temos pouca possibilidade, pouca manobra, né? margem de manobra para que possa facilitar. O que nós temos feito sem parar a emissão de CAF, né, que é a identidade que o produtor rural, o cadastro da agricultura familiar, para que ele possa ter acesso principalmente às linhas de crédito do Pronaf, que é um interessante para o produtor rural, mas nós temos essa dificuldade de ter essa disponibilidade, né, para que o produtor possa acessar com mais facilidade. A questão da assistência técnica também é outro fator limitante, mas nós temos contado muito aqui no estado e em todo o Brasil com o apoio do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é da parte privada, bancado pela CNA, pelas federações de agricultura, que tem dado um suporte muito grande nessa assistência técnica também, tanto na pecuária quanto na agricultura, no café, e na mandioca, em todas as áreas. O Senado tem atuado, tem ajudado muito, e nós temos uma boa relação com a Federação da Agricultura, uma boa relação com o Senar, e nós temos avançado muito nisso. Mas nós não desistimos de estar sempre cutucando, de buscar mais acesso ao crédito para o produtor rural. Eu tenho no AC24 Agro noticiado quase que diariamente sobre as ações do Senar, não é? Do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Eu até brinquei recentemente com uma determinada fonte, provocando, né, de que nunca o Senar tinha sido tão noticiado no Acre como tem sido no AC24 Agro. Porque realmente tem havido uma atuação efetiva do Senar aqui, e eu entendo que isso é fundamental, principalmente para quem não tem capital, né, para quem não tem grana. Exatamente. Sem dinheiro, você não tem acesso à informação. Exato. É difícil. Aí o papel do poder público, não é? Exato. É uma preocupação do secretário Tchê. Nós estamos agora apresentando para o governo, né, a necessidade de contratação de técnicos. Já fizemos um levantamento do que é preciso no estado e estamos aí aguardando uma posição. Nós temos também a questão da lei da responsabilidade fiscal, que impede que nós façamos contratações, e estamos esperando. E o que nós acreditamos que resolver esse problema vem a partir do campo, ou seja, a produção é que vai gerar renda, vai gerar impostos que vão robustecer os cofres públicos para a gente poder atender a contento as demandas que são inúmeras do campo. Mas o que dessa conversa a respeito de possibilidade de dar uma turbinada na equipe de assistência técnica, o que vocês têm conversado com a Secretaria de Planejamento e com o pessoal da Cefaz também? Olha, vai dar para fazer concurso? Eu não sei se vai dar para fazer concurso, mas pelo menos uma contratação por um determinado período, nós precisamos que isso aconteça. Nós estamos agora pleiteando um financiamento chamado, um programa chamado PROAMP, que é o Acre mais produtivo, né? E que isso vai ser jogado praticamente todo dentro da Secretaria de Agricultura. São 70 milhões de dólares para atuar diretamente no campo. 70 milhões de dólares? 70 milhões de dólares. Nós estamos acreditando muito nesse projeto, está sendo comandado pela Secretaria de Planejamento, com a participação da SEAGRE, para que esse programa ele tem o fim direto para jogar na produção rural. O secretário do Planejamento, o coronel Ricardo Brandão, já entendeu
e é muito importante, é um grande aliado da Secretaria de Agricultura, entendeu que a partir do investimento que o Estado fizer no campo é que nós vamos gerar renda, gerar emprego e gerar maior desenvolvimento econômico para a nossa gente. Quem bancaria esse PROAMP? Isso aí é um fundo do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Que nós estamos já na fase final. O banco está vindo aí já no próximo mês fazer uma visita, conhecer as nossas intenções, né? Conhecer o que nós já temos de prática exitosa para poder aportar esse recurso. Você está confiante de que esse recurso saia? Eu estou muito confiante, porque está sendo muito bem elaborado pela nossa equipe técnica, né? Com todo o apoio da CEPLAN, que tem bons técnicos, e tem um secretário muito arrojado, muito envolvido nessa questão, que está com muita boa vontade de resolver isso. A Secretaria de Estado de Agricultura e todos os secretários municipais de Agricultura foram cobrados recentemente em um editorial do AC24 Agro em relação à política agrícola, entendendo como isso um documento, inclusive referendado pelo Parlamento acreano, que estabelecesse uma política com metas, com recursos, com previsão orçamentária, etc. Esse documento ainda não existe. O governo de Gladson Cameli, você acredita que vai finalizar apresentando isso para o Parlamento referendar? Existe essa perspectiva? Você não acha isso importante? É isso importante. Nós estamos trabalhando agora, nesse momento, no plano ABC. Que é a agricultura de baixo carbono. É uma iniciativa do Ministério da Agricultura e que cada estado da federação precisa ter o seu plano de atuação, né, o seu plano estadual de agricultura de baixo carbono. Nós estamos concluindo esse plano, deve sair até o final do ano, já estamos nos finalmente mesmo, já participamos de várias reuniões do Plano ABC a nível nacional, já temos um grupo gestor aqui com 26 instituições, tanto privadas quanto públicas, participando dessa discussão. Então, esse é um embrião desse plano agrícola que nós precisamos ter. Esse plano agrícola é uma demanda já do Estado, nós precisamos ter desenhado em cima do que já diz o zoneamento ecológico, né, que já determina aonde se pode produzir, aonde tem mais fragilidades dos recursos naturais que precisam ser preservados, né? E nós precisamos ter um plano agrícola que converse com o zoneamento econômico e ecológico e que dê segurança para quem quer investir no estado, saber que naquela área pode produzir e produzir o quê, dentro também respeitando os ARC, né, com o zoneamento de agricultura de risco, né, onde é o risco de cada cultura. Isso tudo faz parte desse planejamento. Eu acredito que isso é uma meta do secretário Tchê, que antes que ele saia da secretaria, que vai concorrer para deputado estadual novamente, deixe bem encaminhado esse plano agrícola para o nosso estado. Você é produtor de café também, não? Não, eu ainda não entrei nessa fase, não. Ainda sou um pecuarista, um invernista, um engordador de boi. Eu fiz essa provocação em tom irônico para te alertar, não sei se seria esse o termo. O café é o grão da moda. Você vê risco nisso? Toda cultura tem risco, né? A pecuária tem risco, o arroz tem risco, a soja tem risco, o milho tem risco, todos têm risco. Mas o café está numa fase de muita expansão no mundo. O consumo de café, você vê, a China praticamente não consumia café. Você imagina, 1,5 bilhão de pessoas quando resolver tomar todo dia pelo menos uma xícara de café, o tanto que vai, e está crescendo muito. Eu estive na China o ano passado e vi já muita gente indo nas cafeterias, frequentando, querendo conhecer, e lá café gelado, café cremoso, café quente, café de todo jeito tem lá. Então eles diversificaram muito o jeito de apreciar o café. E estou animado, eu acredito que é um grande potencial do café no Acre, está expandindo muito. Nós já temos aí quase 2.500 hectares de café plantado, e com o que a Secretaria tem feito, junto com o SEBRAE, com o Senar, promovendo as boas práticas de produção, ou seja,
o nosso café há de ter uma qualidade superior. Nós somos acrianos, o acriano é pequeno, mas é enjoado, né? Então nós nunca vamos ser um grande produtor em toneladas de café, mas haveremos de ser um grande produtor em qualidade de café. Isso aí já é um acerto. E o programa e o concurso de café que o secretário instituiu na sua gestão, nós já fomos agora para a 3ª edição, cada ano com mais participação de produtores, e nós estamos vendo grandes resultados. O secretário agora esteve na Itália uns 15 dias atrás, levou uma equipe técnica da secretaria, levou vários produtores rurais para conhecer a dinâmica do consumidor do café, das indústrias de café da Itália, lá principalmente a Lavazza, uma grande beneficiadora de café da Itália, e voltaram muito animados com o que viram lá, a recepção que teve do café. Agora mesmo ele já está encontrando, esse pessoal já está ao encontro dele lá em Portugal, já sedimentando essa conversa, ficaram muito interessados em que isso vá à frente. Então, o café do Acre, eu acredito que vai surpreender muita gente pelo mundo. Eu estou fazendo essa referência porque uma coisa é o produtor que tem no café mais um produto em sua propriedade ou em suas propriedades, né? O café, para alguns, funciona até como uma espécie de hobby. Eu não sei se eu exagero falando isso. Agora, para uma outra grande leva de produtores, ele só tem aquela aposta para fazer. E ele tem feito essa aposta. Para alguns produtores, o café é tudo ou nada. Ou seja, qualquer problemas no mercado internacional do café, o pequeno produtor aqui, ele não tem muita margem. É tudo ou nada, Edivan. Então, por isso que eu queria saber o que o governo do estado do Acre tem feito para poder blindar o café acreano de possíveis falta de humor no mercado internacional do café. Essa é a minha preocupação. O café do Acre, ele está na mão dos pequenos. Quer dizer, desses 2.500 hectares que eu te falei que deve ter hoje plantado, tem mais de 1.000 produtores. Então, botando aí 2.500 dividido por 1.000, daria 2,5 hectares. Ninguém tem essa propriedade só de 2,5 hectares. Então, ele já é uma atividade de diversificação de produção na colônia ou na propriedade rural, né? A pessoa que tem café, ele tem outras culturas, tem banana, ele tem boi. Tanto é verdade isso que você está falando, que o vencedor do Quali Café 2025 aqui no Acre, a propriedade dele tem 16 hectares, mas onde ele planta café é um pouco mais de 2. Exatamente. Então ele não está carregando os ovos numa cesta só, né? Então isso é que é o interessante na pequena propriedade, você diversificar ao máximo, porque você tem banana, tem café, tem cacau, tem boi. Na hora que o boi está ruim, o café está bom, e assim ele faz uma média de produção de renda garantida o ano todo, né? Mas eu não acredito que o café vai ter esses reveses no cenário internacional. No cenário internacional, não. Em função da demanda. Não, vai ter muita demanda, ainda vai ter muita demanda, e se produzindo com qualidade, vai ter mercado garantido. Eu estou muito otimista com o café, né? Se eu tivesse ainda meus 20 e poucos anos que um dia eu tive quando cheguei no Acre, eu já estaria plantando café. Mas eu vou ficar lá no boi por enquanto, deixar para o meu filho, quem sabe ele tocar essa parte do café. Perfeito, Edivan. Nosso tempo já acabou, nós teríamos para falar aqui sobre outros assuntos. O cacau, por exemplo, é uma outra aposta importante que a SEAGRE tem feito. Inclusive assinou recentemente um convênio com o Sebrae para poder dar uma qualificada na cadeia produtiva, né? E o cacau, vamos falar só um pouquinho do cacau. Cacau, nós já desenhamos, né? A Secretaria de Agricultura desenhou já a rota do cacau. Fez um levantamento todo o estado de onde tem cacau nativo e cacau de cultivo. Nós temos mais de 300 propriedades já mapeadas, são mais de 1.200 hectares de cacau já instalado no Acre. Grande parte desse cacau é cacau nativo que precisa ser aproveitado. A partir daí, nós vamos qualificar esse produtor para fazer uma boa colheita dessas amêndoas,
que tem todo um ritual, todo um processo para que ele seja bem aceito no mercado. Nós temos indústria de cacau que já coletam, já compram amêndoa do Acre, lá em São Paulo, já faz um cacau de qualidade. Esse nativo, né? Nativo, né? Já tem uma marca Rio Juruá, Rio Iaco, então já tem várias marcas de chocolate já com essas identidades, né? E o secretário Thier tem feito um movimento muito interessante, né? Agora trouxe o Sebrae com um convênio de R$2 milhões para investir na cadeia produtiva do cacau. Nós estamos aguardando agora para o mês de dezembro, início de dezembro, a visita aqui do diretor-geral da CEPLAC, que é o Centro de Cacau no brasileiro, né, do Brasil, e ele vem conhecer a nossa realidade para também aportar recursos para desenvolver essa cadeia do cacau. Nós estamos muito animados. Inclusive o secretário já começou a plantar um cacauzinho lá na propriedade dele. Tá? E esse diretor da CEPLAC já tem uma estimativa de investimento aqui, não? Não, ele vem conhecer. Eu tive com ele agora em Florianópolis, num dos eventos desde o plano ABC, e ele se comprometeu, está vindo em Rondônia, faz parte, o cacau de Rondônia já é uma realidade, né? E aí, nessa vinda de Rondônia, ele vai passar primeiro aqui, passar uns 2 dias conosco aqui, conhecer alguma coisa de produção de cacau, para ele poder se situar e se sensibilizar, né? Em aportar algum apoio para essa cadeia tão importante. Nós vemos ela tão importante quanto a do café. Eu acho que as duas coisas vão caminhar muito junto e vão casar bem para a pequena propriedade. Vai ser mais uma cesta de ovos que nós vamos colocar dentro das propriedades, das pequenas propriedades. Só para finalizar mesmo, essa questão do cacau, inclusive, ela dialoga muito com, ou aqui no Acre, pode dialogar muito com o segmento do turismo, né? Por quê? Porque em muitas dessas unidades onde há o cacau nativo, são comunidades indígenas. Então, se a Secretaria de Estado de Agricultura estabelecer uma política de verticalização da produção cacaueira aqui, então você pode ter unidades de produção de chocolate, por exemplo. Você imagina comprar chocolate produzido por uma aldeia indígena? Nesse desenho da Rota do Cacau, nós detectamos nas áreas indígenas e também de ribeirinhos, né? Comunidades de ribeirinhos. E isso vai abrir um grande horizonte dentro da produção rural do nosso estado. Eu queria aproveitar aqui também para falar sobre a doação de sêmen, que do programa Pecuária Mais Eficiente. Ele despertou na ABCZ o interesse em investir, em ajudar nós levar mais qualidade para o rebanho do Acre. A ABCZ, Associação Brasileira de Criadores Zebu, né? Em 2023 eles fizeram um aporte de 1.500 doses e agora nós tivemos um encontro lá no CONACARNE, no Congresso Nacional da Carne, com a ABCZ, e eles nos mandaram 2.000 doses de sêmen para nós aplicarmos dentro dos beneficiários do programa Pecuária Mais Eficiente. Então, mais um aporte, que o investimento é sêmen que vem do ápice da pirâmide da pecuária, ou seja, onde estão os melhores produtores produzindo genética, o ápice da pirâmide, que eles vêm agora fomentar a pecuária na base. Então, do ápice descendo para a base, e o Acre foi beneficiado agora com 2.000 doses de sêmen de touros de alta qualidade, touros avaliados dentro do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens da ABCZ. Falar a respeito de base da pecuária, o Acre é o lugar por excelência, né? O Acre, a pecuária que nos dá muito orgulho. Sobretudo a base dela. O Edvan, muito obrigado. Eu queria conversar também sobre a questão da rastreabilidade e os problemas dos embargos, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Agradeço a tua vinda aqui ao programa Agro 24Cast. E estaremos na COP, dentro do portfólio do Acre, falando também dessa pecuária mais eficiente. A pecuária mais eficiente vai estar lá na COP? Vai estar na COP, como um dos painéis da nossa apresentação lá para o mundo, dentro da Blue Zone. Boa sorte para você, tenho certeza que vocês vão conseguir representar o que está sendo feito aqui no estado do Acre com excelência. Muito obrigado mais uma vez pela tua vinda. Eu que agradeço. Bom, e assim nós encerramos esta edição. Agradeço a sua audiência e conto com ela no próximo domingo. Até lá.